48 ao 49. E sucedeu que se levantou-se o filisteu, e indo ao encontro-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e encontra-se com o filisteu. E Davi meteu a mão num alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Como bem sabemos, Davi, ele era um pastor de ovelha, né? Mas era um homem temente a Deus, um homem que agia sobre a presença de Deus em sua vida. Então, o que podemos tirar para nós, irmão, nesse contexto, é que Davi, ele não agia por impulso, ele não agia conforme as suas forças. Davi agia conforme o Senhor lhe ordenasse. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, Davi, ele foi enviado, né, para aquele lugar onde se encontrava esse filisteu, né, desafiando todos ali há 40 dias. E Davi chegando lá, vendo aquela situação onde muitos ali não tinham coragem de encarar. Aleluia, Jesus. Mas Davi, ele era um homem diferente de todos aqueles que estavam ali. Porque Davi, ele não agia por sua força. Aquele homem, ele era capacitado para vencer. Porém, Davi, ele vencia. Ele venceu. Porque ele tinha certeza que o Senhor era com ele. Verdade, E aleluia. tendo ele a certeza que o Senhor estava com ele, ele sentiu que ele era capaz de vencer aquele gigante. Aleluia, Jesus. Então, o que Davi fez, né? Muitos disseram que ele não era capaz porque o outro era forte, o outro era grande, o outro era acostumado a vencer. Mas Davi, um homem que era temente a Deus, e viu que aquele homem estava ali desafiando não só o povo de Deus, e sim ao próprio Deus. É verdade. Então Davi o encarou com a sua coragem, com a fé que ele tinha em Deus, com a sabedoria que Deus estava com ele, e que ele era capaz, não pela sua força, mas pelas bondades de Deus, né, que se encontrava com ele, porque Deus, ele jamais envergonha um filho seu. Verdade, aleluia. Glória, Aleluia. Quando a gente se encontra com Deus, quando a gente está firme no caminho de Deus, quando nós buscamos a presença do Senhor, a gente tem certeza que com Ele a gente pode vencer. Aleluia. Então Davi, encarando aquele gigante, né? Acredito eu que todos ali acreditavam que ele não voltaria, que ele ia ser destruído pela Aleluia, Jesus. Mas Davi, com a sua coragem, com a sua força, com a sua fé, com a sua determinação, Davi atirou-se a pedra naquele gigante. Porque naquele momento, irmão, igreja do Senhor, Aleluia. naquele momento que Davi pegou aquela pedra e atirou naquele gigante,
Verdade, acertando sobre aquele gigante, Glória. com toda a força, com toda a dedicação. Aleluia! Para mim e para você, o gigante pode ser imenso. Eu Aleluia! posso não vencer o gigante, você pode não vencer o gigante, mas se o Senhor está comigo, se o Senhor está com você, tenha certeza que esse gigante ele vai cair. Assim como Davi acertou aquele gigante e teve a sua vitória, a vitória do povo de Deus, eu e você podem vencer esse gigante que está em nossa frente. Aleluia! Aleluia. Então, vendo esse texto, eu confesso que quando o irmão falou, peço até perdão a ele, eu fiquei furiosa. Mas chegando em casa, eu lembro nesse contexto de Jesus. Aleluia, Jesus! Eu estou entendendo que esse gigante Aleluia. vai me derrubar. Aleluia, Jesus! E se aqui eu estou, é porque eu estou vencendo um gigante. É Deus! Como você está aí, você pode vencer. É E verdade. eu pergunto a você, igreja do Senhor, qual é o gigante que tem me afrontado? Aleluia! Você já parou para pensar qual é o gigante que está me afrontando? Muitas das vezes pode ser seu casamento. Muitas das vezes pode ser um parente. Ou até um vizinho. Ou um filho. O gigante, ele é tamanho do que você vê. Muitas das vezes é até um vício, né? Muitas das vezes a pessoa tem um vício na bebida, um vício no cigarro, e se diz que não pode vencer. Ei, que tamanho és tu? E um vício. Aleluia! Glória, aleluia. Que gigante é esse que tu não é capaz de enfrentar? Às vezes você está aí pensando, nossa, eu queria tanto estar na igreja, eu queria tanto estar adorando ao Senhor, como muitos fazem, mas eu sou apegada à bebida, eu sou apegada ao cigarro, eu sou apegada à prostituição, às drogas. Você pode vencer. Assim como Davi venceu o gigante, você pode vencer esse gigante que está diante de você. É verdade. Que Deus é esse que você segue, que você não tem coragem de vencer o gigante. Hein? Pare, pense, veja qual é o gigante que está na sua frente. E veja que Deus, Ele é capaz de vencer. Nós, pela nossa força, eu não posso. Mas quando o Senhor, Ele me dá força, eu posso vencer. Aleluia. Porque se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Porque Deus sabe os meus planos, né? Mas também Deus sabe aonde Ele quer nos colocar. E assim a gente tem que vencer, irmão, a gente tem que encarar. A gente não pode fugir. Ei, Não Jesus! podemos fazer como Jacó, que fugia das lutas. Jacó era uma pessoa que fugia das lutas. Ele fugia de tudo. Até o Senhor chegar com ele, ter um cara a cara com ele e colocá-lo ele na prova. Não adianta a gente fugir. Se o gigante está na nossa frente, a gente tem que derrubar. Aleluia! O gigante, ele é tamanho do que você vê. Glória! E você não vê, não pode ver ele maior do que você não possa chegar e derrubá-lo. Aleluia, Jesus! Porque o Senhor, Ele está conosco. Verdade, aleluia! O Senhor, Ele está com você todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Aleluia! E se Deus está comigo, se Deus está com você, você pode vencer, irmão. É verdade! Aleluia. Você pode atravessar todas as barreiras. Não há gigante maior. Davi, ele venceu aquele gigante. Quem acreditava em
gente não pode ser do nosso jeito, como nós queremos, com a nossa força, com os nossos braços, mas sim com temor a Deus, com confiança nele, crendo que Ele vai fazer. Porque quando a gente vai resolver alguma coisa, por mais difícil que seja, e colocamos o Senhor na direção, muitas das vezes pode até ter tudo para dar errado, mas como você confiou que Deus ele estava no controle, tudo deu certo. Aleluia. Tudo deu certo porque você depositou a sua confiança em Deus. E quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, as portas elas se abrem. Porque o Senhor, Ele vai à nossa frente. O Senhor, Ele batalha por nós. Então, na luta que temos que batalhar, o Senhor, Ele vence. Ele faz com que a gente Aleluia, vença. Jesus. Porque o Senhor, Ele abre as portas. Aleluia. O Senhor nos dá a possibilidade de ver o lado certo de trabalhar. Aleluia. Muitas das vezes a gente queremos fazer da nossa forma, mas aí o Senhor mostra: não, filha, não vai por aí, vai por aqui. Esse caminho aí é perigoso, passa por lá. E o Senhor ele vai nos dando livramento. O Senhor ele vai nos protegendo. O Senhor ele vai nos dando o suporte que necessitamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmão, que a gente não venha fugir dessas lutas, que a gente não venha fugir do gigante, que assim como Davi encarou aquele gigante, que a gente venha encarar esse gigante que se encontra em nossa frente, seja ele quem for, porque você é capaz. Se você quiser vencer, você é capaz. Aleluia. Porque o Senhor é com você. Aleluia. Então creia que o Senhor está com você. Se você crê que o Senhor está com você e que você vai vencer, você vai vencer. Agora, se você não crê, infelizmente, irmão, o Senhor não pode fazer nada. Porque é como diz na palavra de Deus: estou a porta e bato. Se abrir, eu entro. Mas se você não abrir, eu não vou entrar. Então, assim, o Senhor ele está batendo nas nossas portas. A gente precisa deixar que o Senhor ele entre. Aleluia. Se o problema está na tua casa, se o problema está na tua família, entrega ao Senhor. Confia nele. Coloca o Senhor diante desse teu problema e crê no Senhor que Ele vai te dar sabedoria para você encarar, para você vencer, para você fazer como deve ser feito, do jeito que é para fazer. Aleluia, meu Deus. Eu sou do tipo de pessoa, irmão, que muitas das vezes eu chego aqui porque se meu marido não tiver de acordo de me ajudar em alguma coisa para que eu chegue aqui, eu não venho. Porque eu não saio de casa para deixar meu marido chateado. Porque eu acho que assim, Deus ele não vai se alegrar de eu estar aqui, mas ter causado uma contenda em casa. Então, assim, muitas das vezes eu não venho porque não teve um acordo, né? Porque não é fácil a vida de mãe, não é fácil a vida de dona de casa, não é fácil a vida de uma pessoa que sai de 7 da manhã e chega de 6 da noite. Porque essa é a minha rotina de domingo a domingo, né? Perdão que no domingo eu chego às 11 horas, 12 horas. Mas todos os dias é assim. E a gente que é dona de casa, a gente sabe que é muito o que fazer. Então, assim, para mim chegar aqui, eu preciso da ajuda do meu marido sobre a minha casa para fazer alguma coisa, porque muitas das vezes, para mim vir, eu deixo ele fazer a janta. E ali ele consegue vir para a igreja, e quando
que para eu e você estiver aqui, a gente esteja em paz, a nossa casa esteja em paz, a nossa família esteja em paz. Porque a gente vem, adora o nosso Deus, entrega o nosso melhor e a gente volta e em casa a gente chega e encontra paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu acho que a gente tem muito que aprender durante essa semana, por cada um que vai passar aqui. Porque esta mensagem é uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem forte, aonde a gente vai aprender esses dias a lidar com esse gigante que está sobre nossas vidas. O gigante pode ser a nossa saúde, o gigante pode ser, como eu já falei, a qualquer obstáculo que a gente vê maior. Mas a gente também tem que ter, irmão, uma certeza que a gente pode vencer. E a gente, diante do obstáculo que a gente vê como um gigante, a gente também tem que ver que aquele gigante, ele vai cair. Porque o gigante, ele era grande, ele era capacitado para lutar e para vencer, para ganhar a guerra. Mas ele foi derrotado pelo pequenininho, que ninguém dava nada, aquela coisinha pequena, porque aos olhos ele era pequeno, mas ele era grande perante a Deus. Ele era capacitado para vencer, e ele venceu. Ele trouxe vitória ali para aquele povo de Israel, né? Louvado seja Aleluia, o Senhor Jesus. Glória Então, a Deus. que a gente venha aprender no decorrer desse tempo, né? Porque assim como ninguém acreditava nele, ele o que disse, né? No versículo, creio que o 36. Assim farei o teu servo, o leão, com o urso, assim será este Cicúcio filisteu, como um deles, porque afrontou o exército de Deus vivo. Está vendo, irmão? Como Davi, ele entendeu, ele viu que aquele gigante, ele estava afrontando o exército de Deus. Ele estava mexendo com o povo de Deus. Então ele teve o que ele mereceu, né?